Olá, queridos alunos. Iniciaremos hoje a nossa segunda aula de enfermagem e geriatria. Gostaria de informá-los que os slides da aula de hoje já foram postados na plataforma, tá bom? Tanto os slides da aula da semana passada como da aula de hoje. Sábado teremos aula pelo Google Meet, normalmente, né? Onde será um momento de debates, de trocas, e eu estarei lá para tirar as dúvidas de vocês. Esses vídeos serão lançados para que as pessoas que não tiverem a oportunidade de assistir às nossas aulas ao vivo não sintam-se prejudicados na disciplina. Até porque essa disciplina é primordial numa boa formação de um técnico em enfermagem, tá? Desde já, uma boa aula a todos. Hoje nós vamos falar sobre cuidado, sobre higiene com a pessoa idosa, né? Algo primordial. A professora tá um pouco gaga, com problemas que eu falo muito rápido e gravando vídeo, aí é que o negócio fica, mas vou tentar aqui falar o mais compassado possível. Qualquer dúvida vocês anotam e sábado a gente tá tirando essas dúvidas de vocês, certo? Cuidados com a higiene da pessoa idosa, inclui os cuidados diários, contínuos, permanentes, né, de higienização e de hidratação. Daqui a pouco nós vamos falar minuciosamente da importância da higiene, né, a importância da hidratação na pessoa idosa, e nós vamos falar disso compassadamente, minuciosamente no decorrer das aulas. Primeiro cuidado que nós vamos falar é cuidado com a saúde bucal, ou seja, os cuidados com a saúde da boca. Todos nós sabemos que a nossa boca é uma porta de entrada de bactérias, de vírus, de fungos, de infecções, enfim. Então, é importantíssimo para a nossa saúde uma boa higienização bucal, né? Deve-se lavar a boca, e fala-se lavar, higienizar a boca, né? Após cada refeição ou sempre que necessário. Beatriz, eu preciso higienizar minha boca além, né, dos momentos pós-refeição? Sim, por exemplo, quando a gente acorda, né? Quando a gente acorda ou antes de dormir. Por quê? Porque quando a gente vai dormir, nós precisamos limpar essa boca, né? Tirar os resquícios e restos de comida que ficam na nossa língua, entre os nossos dentes, entre a nossa gengiva. Para quê? Para que quando a gente, no momento do sono, essas bactérias, né, não se proliferem e causem infecções, doenças. E quando eu acordo, essas bactérias, normalmente, elas estão lá ativas, porque na nossa boca existem as bactérias boas e as bactérias ruins, como em várias outras partes do nosso corpo. Então, quando a gente acorda, a gente precisa tirar essas bactérias, né? E tem aquele mau hálitozinho que é causada por essas bactérias, né? Então, a gente precisa higienizar corretamente a nossa boca. Em pacientes incapacitados, ou seja, pacientes que não conseguem mais fazer a sua higienização bucal sozinhos, né, que não tem mais autonomia para fazer sua higiene bucal, né, é orientada, e principalmente em pacientes idosos, que essa higiene acontece da seguinte forma, né? Isso a gente vê muito em pacientes idosos hospitalizados, em estados vegetativos ou acamados, né? Que já não conseguem exercer a sua autonomia, e os técnicos de enfermagem muitas vezes é quem fazem esse papel, tanto de limpeza como de orientar a família como fazer essa higienização. Então, essa higienização bucal, nesses pacientes incapacitados, ela é feita da seguinte forma, né? Existe uma paletazinha chamada abaixador de língua, né?
Muitos de vocês já viram, muitos de nós já utilizamos, que os médicos geralmente utilizam para olhar a nossa boca, garganta, né? Que é aquele palitozinho chamado abaixador de língua. A higiene nesses pacientes é feito com aquele palitinho chamado abaixador de língua, gases, a gente pega gases, faz uma bonequinha, ou seja, enrola a parte de cima do abaixador de língua com as gases, pega um enxaguante bucal. Beatriz, pode ser qualquer enxaguante bucal? Não. Geralmente os médicos, eles orientam qual o enxaguante bucal adequado para o caso daquele paciente. E é feito da seguinte forma: eu pego a tampinha do enxaguante bucal, coloco meia tampinha, a metade da tampinha de enxaguante bucal e metade de água, né? Meio a meio. Eu pego essa bonequinha, que é o quê? Esse abaixador de língua enrolado em gases e umedeço essa gase nessa solução de enxaguante bucal e água e começo a fazer a higienização da boca desse paciente. Como é que começa a fazer? De qualquer forma, coloca na boca do paciente? Não. A primeira coisa que a gente faz é a limpeza da língua. Tão importante quanto higienizar os dentes, a gengiva, é higienizar a língua. Como ela é feita? Ela é feito em vai e vem. Eu coloco, né, o abaixador até um local que eu julgue adequado. Por quê? Porque se eu colocar profundo demais, eu posso provocar vômito naquele paciente. E isso não é algo que a gente possa correr esse risco, né? De provocar vômito num paciente que já está numa situação de incapacidade. Isso se torna até algo muito perigoso. Então, nós precisamos estar muito orientados e conscientes do que estamos fazendo. Então, eu boto numa altura que eu consiga ver e entender que é uma altura confortável, para que eu não provoque o vômito involuntário nesse paciente. E eu coloco essa espátula e eu vou fazendo movimentos de vai e vem, de trás para frente, né? E eu vou fazendo movimentos de arraste, arrastando esse, digamos assim, esse acúmulo, né? Esse acúmulo de saliva, esse acúmulo de bactéria. Em alguns pacientes, vocês vão perceber que há uma descamação da língua também. E a gente vai trazendo. Percebe que já umedeceu muito com as secreções da língua do paciente. Eu vou lá, tiro de luvas, com certeza, né? Estarei de luvas. Então, eu vou tirar aquela gaze, vou colocar uma gaze nova, vou umedecer na solução e vou continuar a limpar a língua. Terminando, percebi que aquela língua está higienizada. Eu vou para as laterais da boca, né? Que são as gengivas. Vou fazer da mesma forma, né? Vou trazer de trás para frente, arrastando movimentos de vai e vem e vou arrastando os sujeiras, né? Os resíduos da boca desse paciente. Quando eu perceber que a minha espátula, que o meu abaixador já está úmido, que ele já está com a quantidade, né, de secreções e de resíduos, eu vou lá e troco. Continuo fazendo esse movimento de trás para frente, movimentos circulares ou movimentos de vai e vem, né, de baixo para cima, de cima para baixo, e arrastando devagarzinho o que tem na bochecha. Beatriz, e fica resquícios na bochecha? Sim, gente, ficam muitos resquícios na bochecha, né? E por fim, eu vou fazer a higienização dessas gengivas, de baixo para cima, né? Na posição de arraste. Pego de cima para baixo, aqui, vou tirando, né? Aí trocando a gaze
e de baixo para cima, fazendo a higienização dessa gengiva. Porque a maioria dos nossos idosos ele vai perdendo a dentição. Então, por esse motivo, as orientações cruciais dessa higienização, dessa língua, dessas bochechas e dessa gengiva. É importantíssimo que o paciente ele não durma com a sua prótese dentária por causa da proliferação dessas bactérias. Então a gente sempre orienta, mesmo o paciente consciente que tem a sua autonomia preservada, a gente orienta que antes de dormir ele faça essa higienização, né, da boca, mesmo não estando os dentes. Ele precisa escovar, se não for um paciente incapacitado, lógico. Ele precisa escovar com creme dental, ele precisa escovar essa língua, essa bochecha, essa gengiva. Ele precisa fazer essa escovação. Se a gengiva está muito sensível, ele pode fazer com gases e um enxaguante bucal. Então, nós vamos percebendo quais são as demandas para que a gente vá orientando os nossos pacientes de acordo com as possibilidades e demandas que vão nos chegando, né? Não é um protocolo para todos. Cada um vai chegar com a sua demanda e a gente precisa estar apto para orientar isso. Mas primordial, né? Chegou de prótese, a gente orienta que essa pessoa não durma com a prótese, né, que higienize, que se puder escove a língua, né, que higienize as bochechas. Se essa pessoa não tem nenhuma sensibilidade maior, tem as escovas mais macias para escovar as gengivas, para escovar as bochechas, para escovar essa língua, né? E essa prótese, ela precisa estar sendo higienizada também, sendo escovadinha, com enxaguantes em bucal, né? Tirou após cada refeição, além de higienizar minha língua, minhas bochechas e minha gengiva, eu preciso também higienizar a minha prótese, né? E eu preciso estar orientando os meus pacientes sobre essa importância. Precisamos também falar sobre a higiene dos olhos, não menos importante. E nós só nos demos conta de como nossos olhos, nossa boca, nosso nariz é porta de entrada para doenças após a Covid. Por onde é que a gente se infecta? Ou por via bucal, nasal ou